Quando você acredita no que você faz, todo mundo que está à sua volta passa a acreditar também. E para ter qualidade, você tem que ter dedicação, você tem que acordar cedo, tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair, não tem jeito. A caminhada ela é eterna, uma caminhada que você tem que estar sempre buscando o melhor. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala Galera dentro do CTcast. E eu te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar semanalmente o nosso conteúdo nas plataformas do Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, no YouTube e no site do CT Segurança. E eu conto com você para compartilhar esse conteúdo nos grupos de WhatsApp, no Telegram, nas redes sociais e incentivar os seus colegas a ouvir e participar junto com a gente. Anota aí o nosso WhatsApp, 11 98987 7715, e o seu áudio com sugestões, dúvidas e proposta de temas pode entrar nos próximos episódios, neste que é o momento Fala Galera! Fala Galera! Fala galera! Sou o Zé Roberto da Techboard Latam e é um prazer deixar esta mensagem neste CTcast mais que especial, com a presença do nosso querido Marcos Doval. Ele é um ícone da segurança, profundo conhecedor de táticas policiais e um especialista em instrução. E por isso treinou não apenas as melhores polícias do mundo, mas treinou todos nós que tivemos a honra de conhecê-lo num congresso de segurança eletrônica. Além disso, o agora senador Marcos Doval continua sendo um apoiador da segurança pública e privada, trabalhando fortemente na legislação, seja com o aumento de penas para crimes hediondos ou combate à corrupção. Agradeço ao Marcos Doval a presença no CTcast, este programa que é sensacional e emocionante, que traz convidados essenciais ao nosso segmento. Fala pessoal, aqui Diógenes Luca. Já estive aí nesse podcast, mas hoje a minha alegria é dobrada, porque eu quero mandar um meu forte abraço, Marcos Doval, senador Marcos Doval, meu amigo de longas datas, estivemos juntos aí em muitas trincheiras, em horas boas, em horas difíceis, um cara sensacional, faz parte aí daquelas pessoas que lutam por um país melhor, um país mais decente, instituições fortes e sólidas. Vocês nunca verão Marcos Doval titubear no caminho da integridade, da decência, da honestidade e da correção. Por isso, curtam cada palavra desse grande amigo, dessa pessoa que hoje pode nos orgulhar de estar na política, porque é um daqueles que a gente sonha ter. Quisera tivéssemos outros e tantos, fosse a maioria como o Marcos Doval lutando com muita força para ajudar a fazer desse país grande um grande país. Forte abraço a você que nos acompanha, forte abraço a você, Marcos Doval, meu amigo de longa data. Tamo juntos, sempre, força e honra. Quem tá falando aqui é Tarcísio Cadá, batizado pelo nosso amigo Christian como Doutor Inovação. Bem, falar do Marcos Doval é falar antes de mais nada de coragem. É um cara que eu tenho a sorte de ter conhecido e que se tornou uma referência. Um cara que abriu portas, que acreditou, fez um vídeo que passou de 10 milhões de visualizações com a solução, que realmente foi muito importante. Solução essa que muita gente virava, torcia o nariz e que depois de um tempo venceu o maior prêmio de inovação da América Latina. Bem, hoje eu tô aqui no Canadá, mas eu quero deixar bem claro que nenhuma distância no mundo vai ser capaz de mudar o tamanho da admiração que eu tenho por esse cara. Marcos, desejo tudo de bom, que você continue sendo esse cara com fibra, com muita saúde, para continuar cumprindo a sua missão, tá? E fazendo bem ao próximo, ajudando sem pedir nada em troca e fazendo a diferença na vida de tanta gente. Parabéns, sucesso e muita saúde. Com o patrocínio da X-Cabos Distribuidora, da Ogen Tecnologias Israelenses Inovadoras, da ParkSeg Treinamentos e da Techboard Latam, começa agora mais um episódio do CTcast.
E hoje participam comigo o mestre sem cerimônias, Christian Visval. Fala, galera! El professor Silvano Barbosa. Fala, galera! El mentor Adalberto Benhaja. Fala, galera! E o nosso convidado especial deste episódio, o senador Marcos Duval, está conosco. Fala, galera! Marcos Duval foi militar do Exército Brasileiro, do 38º Batalhão de Infantaria. É mestre em Aikido, segundo Dan, diplomado e credenciado pela International Aikido Federation, situada em Tóquio, lá no Japão. É fundador do CAT, Centro Avançado em Técnicas de Imobilizações, e foi por meio de sua empresa que o Marcos levou treinamentos a agentes da SWAT, NASA, FBI, Navy Sales, Vaticano e mais de 120 corporações policiais e de segurança espalhados por diversos países como Estados Unidos, China, França, Espanha, Luxemburgo, Bélgica, Itália, Portugal, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Equador, Colômbia, Brasil, dentre outros. Em 2003, Marcos Duval recebeu o título de membro honorário da SWAT de Belmont, no Texas, como também os títulos de mestre honoris causa em artes marciais pela FACEI e doutor honoris causa em artes marciais pela Universidade Eric Fromm University, na Flórida. Em 2015, se tornou o primeiro brasileiro a ser admitido como membro da Associação Europeia de Tiro Policial, título conquistado em Paris, na França. Em 2018, em sua primeira experiência nas urnas, foi eleito senador da República pelo Espírito Santo com quase 1 milhão de votos e vem honrando a confiança depositada pelo povo capixaba com muito trabalho no Senado Federal. Muito bem-vindo, senador Marcos Duval. Poxa, eu que agradeço. Você foi falando, eu fui lembrando de cada momento. Nossa senhora, eu tô ficando velho. Realmente. Já tô cheio, esse ano completo 50 anos. Aí você lê esse currículo aí, eu falei, meu Deus do céu, tô velho. Uma curiosidade do currículo, um dos sonhos do Kleber era ter sido cobaia de um pacotinho seu em uma das suas palestras. Seria muito bom. Eu que agradeço muito o convite de vocês, ao Christian, que é um amigo, é um parceiro. Eu já tive a honra de ser um dos palestrantes desses eventos que ele faz, que é sensacional, inesquecível. Mas estou aqui para o que for preciso para contribuir para esse programa fantástico de vocês. Eu falo assim que até no meio político eles me chamam do sincericídio, né? Eu falo coisas que eu não deveria nem falar, mas eu falo porque eu não consigo ficar quieto. Tem muita coisa que precisa ser mudado, está mudando, mas tem muita coisa que a gente precisa melhorar ainda no país. Que bacana, Marcos. E esse é um episódio comemorativo, 1 ano do nosso CTcast. Em todos os 51 episódios anteriores, a gente sempre teve um momento especial, que é o momento que eu chamo do Passo do Gigante. E o momento Passo do Gigante é aquele ponto de inflexão, aquele teu momento da vida pessoal ou profissional em que você teve que enfrentar os seus medos e dar no mergulho que a gente chama do Passo do Gigante. E você comentou do Congresso Segurança Eletrônica do Christian, da tua palestra lá, foi o primeiro contato que a gente teve pessoalmente, eu que já te acompanhava nas redes sociais, parabéns, foi muito bacana. Eu estava na plateia, assim como o nosso querido irmão, comandante Diógenes Luca, também estava na plateia, e você inclusive participou recentemente lá no YouTube, youtube.com/ctsegurança, do programa Linha de Frente. Quem não assistiu esse episódio tá muito legal. E eu também tive a oportunidade de ser convidado para o Christian em 2019, foi na última edição que nós tivemos do Congresso, de estar subindo no palco. E foi depois desse desafio que o Christian me colocou de subir nesse palco e trazer os ensinamentos do mergulho para que a gente pudesse aplicar no dia a dia, que surgiu o momento Passo do Gigante. Então esse episódio, que é um episódio comemorativo de 1 ano, a gente vai ter como tema um tema diferente: Passos do Gigante. Então nós não vamos ter só um passo. Eu acho que a tua vida e a tua trajetória, ela vem de muitos passos do gigante, e eu queria que você contasse um pouquinho para nós de como foram esses desafios, como é que você enfrentou isso. Bom, antes de mais nada, eu queria dar minha reverência aí ao senador, porque eu também sou praticante de Aikido, muito embora ele esteja afastado há um bom tempo, né? Nossa, legal. Silvano é praticante do Aikido, né? Mas tudo bem. Eu também. Então, hoje eu sou do Aikido, exatamente. Mas eu amo Aikido, é fantástico. Inclusive, o filho do meu sensei, o rapaz com quem eu treino há muito tempo, né? Treinei bastante. Ele foi o segundo cara mais jovem do Brasil a ter o segundo Dan. É uma família muito top.
E é uma arte que eu adoro mesmo, e ela é extremamente útil, né, e prática. Então faz muito sentido, né, você ter levado isso dentro da questão da imobilização como um todo, porque ela é realmente fantástica. Não é tão conhecida como muitas outras coisas, mas ela é extremamente útil e principalmente é uma arte que ela atende para qualquer um, né? Você não tem a questão de ter peso, de ter altura, de ter envergadura. Qualquer pessoa é capaz de usar ela de uma forma com alta eficácia. Isso é fantástico. Isso foi até um dos motivos, né? Quando eu vi pela primeira vez, né? Eu estava assistindo aquele filme Nico Acima da Lei, no início de 90, e aí eu falei, caramba, eu nunca fui grande, né? Sempre fui pequenininho, né? E aí eu falei, acho que essa arte marcial vai ser útil para mim. E toda hora assaltado, toda hora sendo... Fui assaltado várias vezes, já tomei tiro, enfim. E aí eu entrei. Mas quando eu comecei a perceber que ela é muito tradicional, assim, ela tem uma doutrina bem, né, oriental e uns procedimentos, é fantástico. Mas eu vi que para o meio policial precisava ter algumas adaptações, assim. Quando eu comecei a desenvolver o CAT, a primeira coisa que eu pensei foi, não pode ter tatame, a polícia não está na rua em cima de tatame. Tem que ser de farda, tem que ser de coturno, tem que ser com o uniforme dele. E naquela época, mais de 20 anos atrás, isso era meio... como é que você vai... E se o policial se machucar no treino e tal? E a parte de algemação, que tinha que ser algo muito rápido. E você vê, já se passaram 20 anos e ainda vê casos. Eu vejo ainda casos que repercute no mundo inteiro, como aconteceu nos Estados Unidos, e ficou aquela questão racial, como aconteceu recentemente agora no supermercado aqui no Brasil, né, da segurança ter imobilizado, tentado imobilizar, acabou vindo a óbito. Então tem coisas que eu vejo até hoje, falo, meu Deus do céu, como falta treinamento ainda nessa área para que se evite isso. Porque na época o meu trabalho cresceu muito nos Estados Unidos por conta disso, que evitava lesões corporais, evitava agressão excessiva, aquela ação violenta da polícia. Aí por isso que o americano e o europeu abriu as portas para isso, né? Mas aqui no Brasil a gente tem algumas barreiras do tipo, eu prefiro acreditar no que vem de fora, não do de dentro que foi para fora, né? Então a gente tem muito esse sentimento, assim, eu falo muito que existe aquela expressão, o sapo do poço precisa conhecer o oceano. Então acho que está faltando boa parte do brasileiro em conhecer esse oceano para ir em busca dele, né? Dar esse passo do gigante, né? Eu confesso para vocês que, nesse sentido, eu fico muito frustrado, assim, de ter sido o primeiro a chegar da aula na SWAT, nos Estados Unidos, e até então ser o único. Ninguém deu continuidade a isso, continuou a fazer um projeto com a polícia americana, e eu fico, caramba, não é possível que ninguém acredita no seu potencial. É claro que tem, assim, tem os lutadores do MMA que estavam dando aula de defesa pessoal, mas de técnicas policiais não tem mais, né? Então é uma coisa assim que eu fico meio frustrado, eu queria ver muito mais brasileiros lá mostrando. A gente é muito criativo, o brasileiro é extremamente criativo, se adapta a tudo, né? Pela falta de tudo, se adapta a tudo. Mas esse sentimento que tem de ser só um sapo dentro de um poço é que não nos prejudica dar esse passo do gigante para conhecer o oceano. E eu sou meio cara de pau para as coisas, assim. Eu falo, vamos embora. A primeira foi quando eu fui para dar aula para a SWAT, né? Todo mundo dizia para mim, você está ficando doido? Você nunca foi polícia, você era do exército, mas nunca foi polícia. Como é que você vai ensinar técnicas policiais para a SWAT, melhor equipe policial, uma das, né? Melhor do mundo? E eu falei, não, mas eu acredito e tenho certeza que o que eu criei eles não têm. E naquela época a gente não tinha esse contato como se tem hoje, redes sociais, para você até fazer um estudo mais detalhado, fazer um contato anterior, mandar vídeo. Não tinha isso. Era ligação e desligaram na minha cara várias vezes, eu insisti. Não falava inglês também, tinha a questão da língua, tinha a questão do meu tamanho, tinha a questão de não ser polícia. E eu fui na cara de pau mesmo, assim, acreditando. Quando você acredita no que você faz, todo mundo que está à sua volta passa a acreditar também. Seus olhos enxergam de uma forma diferente, então você passa uma confiança que você vai agariando pessoas para te ajudar nesse projeto. Quando você tem dúvida, se você acha talvez não dê, o que está mais próximo de você vai validar, não vai dar, né? Então você tem que primeiro acreditar que é possível sim. E aí quando eu cheguei lá, eu conto isso sempre, contava muito isso nas palestras, eu fui para a SWAT de Dallas
E a equipe da SWAT de Dallas, quando eu cheguei lá, os caras eram muito grandes, assim. Eu não sei se é porque eu sou muito pequeno, e qualquer pessoa é grande, né? Mas eles eram muito grandes. E quando eu fui apresentada da aula, quem apresentou foi meu tradutor, quer dizer, pô, o cara não é polícia, o cara é um nanico, e ainda não fala inglês. Aí dos 45 homens da SWAT de Dallas, 30 levantaram, saíram da sala, assim, eu fiquei arrasado na hora, e ficaram só uns 15. E eu falei, bom, se ficar um, vamos embora dar aula para esse um. E assim foi, comecei a dar aula para os 15, deu intervalo para o almoço, os 15 falaram para os 30 que tinham saído que realmente estavam aprendendo coisas que eles nunca poderiam imaginar na vida deles, que era importante o restante aprender. E aí eles vieram, pediram desculpas, perguntaram se podia estar na aula no restante da aula. Eu disse, claro, a vontade que eu tinha era de mandar para aquele lugar, né? Mas eu disse, claro, né? Eu estava lá, né? E, claro, entre na aula. E no final, isso, graças a Deus, documentado, com fotos, imagens e tal. E no final da aula, o chefe da polícia, o comandante da SWAT foram até lá. Engraçado que no final, meu inglês terrível, né? Uma das condições que até um charado Christian, e é o Christian de La Sandro, era o líder da SWAT de Dallas, ele falou o seguinte, olha, a gente confirmou, vamos dar essa oportunidade para vocês. Mas se vocês estiverem aqui para tirar nosso tempo, fazer com que a gente perca o nosso tempo, e a intenção de vocês é entrarem nos Estados Unidos, enfim, nós vamos levar vocês diretamente para o Departamento de Imigração para serem deportados. Essa era a condição, então não era para estar lá brincando, né? Bom, eu sei que quando acabou a aula, foi chegando o chefe de polícia, foi chegando o comandante da SWAT, e um dos maiores, o JT, sou amigo dele até hoje, já se aposentou, ele chegou para mim, batendo no meu peito, falando, great class, great class. E eu, sem entender nada, eu falei, ferrou, o cara sério, batendo no meu peito, dizendo great class, nós vamos para um departamento de polícia chamado Great Class aí para ser expulso dos Estados Unidos. E aí me gelei, falei, Evandro, fudeu. Aí o que foi? O cara chegou falando tal de Great Class aí e tal, e eu, cara, acho que tá chegando o chefe de polícia, o outro ali acho que deu merda. E o americano é muito sério, né? O americano é igual o brasileiro, que, né, comemora, principalmente no primeiro contato. Aí o Evandro, que era meu tradutor, morreu de rir, falou, não, ô Marco, ele tá falando excelente aula, excelente aula. Falei, caramba, frio desse jeito, falando excelente aula. Bom, e aí pronto, aí eles me convidaram para fazer parte da equipe de instrutores, a associação da SWAT também, e aí foi, aí a carreira foi seguindo, e aí eu sempre passando a dar palestras, passando essa experiência, e acreditando mesmo que o que eu podia fazer iria contribuir. Então, assim, não é que iria contribuir para um saldo bancário, não, iria contribuir para uma mudança social mesmo. É aquela questão de você deixar um legado. Duval passou por essa terra aqui, e aí? Que legado ele deixou, né? E eu falei, cara, eu não posso passar, né, desse jeito. E sempre fiquei focado nisso, de ajudar de alguma forma. E aí, em 2017, teve a greve da Polícia Militar no Espírito Santo, parou o comércio, né? Aí parou a economia, parou a educação, o Estado parou. Vivemos uma quarentena igual nós estamos vivendo hoje, só que foi durante uma semana. E naquela época não se imaginava da sociedade não ir para a rua. E aqui todo mundo ficou dentro de casa, morrendo de medo. Então, todos os setores se prejudicaram. E aí, na época, o governador falou que não ia sobrar pedra sobre pedra dos policiais que fizeram esse movimento de paralisação. E aí, realmente, ele começou a perseguir os policiais quando a polícia voltou às atividades. Veio a intervenção nacional, né? Fizeram intervenção, Exército, Força Nacional. Bom, e aí esses policiais começaram a se matar, assim, cometeu suicídio mesmo. Eu falei, caramba, nunca poderia imaginar, eu rodando o mundo, lidando com polícia lida com as situações mais, né, situações mais terríveis, mais desumanas, assim, e estão ali, dia a dia, tocando, e faca na caveira, sangue nos olhos e tal. E aqui eles começaram a se matar, era quase um por semana, assim, era coisa inacreditável mesmo. E aí eu fui até um psiquiatra, estava cuidando de quase 2.000 policiais. E eu fiz uma live com ele. Quando eu estava fazendo essa live com ele falando da situação que os policiais estavam vivenciando, né? E tirando as próprias vidas e tal, e ele
como médico, ele estava ali se doando, estava fazendo a contribuição dele como médico e tal. E aí acabou a live, tocou o celular dele e ele fala: Duval, só um minuto aqui que é outro que está querendo tirar a própria vida. E aí eu vi ele conversando com o cara, daqui a pouquinho ele tira o telefone, perdemos mais um. E o cara se matou. E eu falei: não é possível, não é possível, isso tá... Eu preciso ajudar, eu não tenho como ajudar como CAT, eu preciso achar uma maneira de ajudar. E fui até o ex-governador, que é um cara que investiu muito em treinamento policial na época, e eu acabei conhecendo ele. E ele falou: Duval, a única maneira de você realmente ajudar efetivamente é você entrar como candidato em alguma posição. E aí era 2017, 2018, tinha as eleições, era para deputado estadual, federal, senador e governador. E aí eu juntei minha equipe e falei: e aí, vamos pegar essa missão? Vamos, fizemos um estudo e todo aquele planejamento, não é chegar e, né, vamos lá, fizemos o planejamento, vimos que estadual a gente tinha uma limitação de ajudar, deputado federal seria um dentre os 513, então, né, uma voz muito pequena, assim, pelo jeito, pela forma como a gente estava disposto a ajudar, e aí Senado eram 2 cadeiras de senadores. E aí chega uma conclusão: bom, são 2 cadeiras, a sociedade está querendo gente na área da segurança pública, está querendo renovar, vamos fazer uma campanha sem custo, né? A minha campanha foi considerada a campanha mais barata da história do Brasil. Foi R$90 mil, porque normalmente é de 10 a 50 milhões de reais uma campanha de um senador. A minha foi 90 mil, vendi meu carro e mais o dinheiro que eu tinha na poupança. Não usei fundo partidário, mas não usei para revolta, não usei porque o partido não tinha e não estava acreditando na possibilidade de eu ser eleito. Bom, e aí começamos e todo mundo dizia: eu vou votar em fulano. Poxa, eu dizia, o cara é um bom candidato, mas o seu segundo voto, se você puder dar para mim. Então todo mundo que dizia que já tinha um candidato, eu dizia para me dar o segundo voto. E aí fui pegando o segundo voto de quase todos. E não precisei falar mal de A, de B, fazer campanha de difamação, fake news. E todo mundo, sem dar credibilidade. A estatística aqui, as pesquisas mostravam eu com 5%, enquanto os outros estavam com 55%, 49%. Era uma diferença gigantesca, assim. Não era coisa de pouquinho, apertado, não. Era muito grande a diferença. E aí eu comecei a fazer as lives e nos eventos e comecei a confessar os erros que eu cometia quando eu era eleitor. Eu dizia assim: olha, eu seguia muito a estatística, né? Para não perder meu voto, eu olhava lá as pesquisas, quem estava em primeiro em tais posições e tal, então eu dava meu voto de acordo com as pesquisas, para depois eu dar uma de... Eu nem perdi nenhum voto. Todos os votos que eu fiz elegeram os candidatos, eu fui assertivo e tal. E aí eu falei: olha, o erro que eu estava cometendo, eu gostaria que vocês não cometessem, porque as pesquisas têm a manipulação, têm seus interesses e tal. E fui dizendo de coração o que eu poderia ajudar, que eu não queria fazer isso como uma carreira, e não quero mesmo. E aí as pessoas foram acreditando, assim, aquele negócio que eu falo, quando no teu olhar você está sendo sincero e acredita no que você está propondo, as pessoas que começam a caminhar com você também passam a acreditar também. Então eu comecei a ter pessoas que começaram a levantar a bandeira sem cobrar nada, porque eu não tinha dinheiro para pagar, sem me pedir condições nenhuma. Esbarrei com pessoas querendo vender o voto. Eu fui num município aqui que uma senhora de 70 anos, quando acabou meu discurso, ela falou assim: candidato, se eu der o meu voto e da minha família para você, você me dá o quê em troca? Mas assim, na cara dura, assim, sabe? E aí eu tomei um susto assim e falei: olha, eu te dou no mínimo um estado melhor do que está. Aí lá, não, isso eu não quero não. Eu quero que você me ajude a construir o telhado da minha casa e mais um quartinho para minha filha vir morar e tal. E eu falei assim: a senhora está surtando. Como que eu jamais vou fazer isso? Se eu acabei de dizer aqui que eu quero fazer e vou participar de um momento da nova política, como é que a senhora vem me pedir isso? Não vou. Ah, então você não vai ter meu voto. Obrigado, vai ser uma honra não ter esse voto sujo. E aí, ia nas lideranças, eu chegava num bairro, a liderança: como é que você vem aqui no meu bairro e você não me comunicou?
Eu falei, eu tenho que te comunicar. Por quê? O bairro não é teu? Não, mas você não tem que entrar aqui desse jeito. Eu falei, mas já estou aqui. E começava a caminhar. Ela falou, não, tudo bem, já que você está aqui, pelo menos então depois, caso você seja eleito, eu queria ter a oportunidade de conversar com você para ver se você consegue aí um emprego aí para fulano, beltrano e tal. Então, assim, eu olhava para a pessoa e falei, cara, então quando a sociedade reclama que os políticos são assim e tal, eu não saí de Marte e fui para Brasília, né? Na rede social está muito polarizado, né? Amor e ódio, amor e ódio, amor e ódio. Aí teve um que fez um questionamento lá, os nossos políticos e tal. Eu falei, se responsabilize, porque vocês que votaram para que nós estivéssemos em Brasília. Não foi que eu cheguei lá com a arma na mão, apontei, tirei um senador e sentei na cadeira dele. Vocês que votaram, então se responsabilizem pela qualidade do voto de vocês. Mas desse jeito, então, eu nem voto em você de novo. Ótimo, vai ser muito bom, porque um voto sem consciência eu prefiro nem ter. E quem disse que eu quero continuar? Eu não quero, assim, eu confesso para vocês, assim, hoje eu estou para cumprir a minha missão de 8 anos, estou cumprindo com tudo que eu prometi, principalmente para a segurança pública, para a polícia. O meu estado é um estado pequeno, o Espírito Santo está dentro da região sudeste, mas é engolido por São Paulo, por Minas e Rio de Janeiro, então tudo é prioridade para São Paulo, Rio e Minas, mas mesmo assim eu consegui trazer mais de 100 milhões só para a segurança pública do meu estado. Há 2 semanas atrás consegui comprar mais 50 viaturas. E isso não é a função de um senador, né? A minha função é fiscalizar, legislar. Isso é o que a gente está fazendo a mais, assim. E eu falei para todo mundo, olha, eu quero produzir. Vocês não me elegeram para ser o maior youtuber, ter a rede social mais curtida, ser o cara mais polêmico, ser mais... Não, vocês me elegeram para eu produzir, para fazer entrega para o capixaba, né? Então vamos embora fazer entrega. Então tem hora que eu falo para vocês que dá vontade de ir na rede social, na imprensa e falar, mas eu penso, mas isso vai causar mais tumulto, vai causar mais pânico para a sociedade, isso vai causar uma instabilidade. Então, quando tem pedido de impeachment, como vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, quando se dizia isso, quando a sociedade dizia isso, eu não tinha ideia das consequências que o país sofre com isso. Então, tem o exemplo, tem um investidor, tem um grupo de empresários que quer investir no Brasil. Aí ele começa a escutar na imprensa que o Brasil pode sofrer um impeachment. Aí ele vai falar, não, está muito estável, como é que eu vou mandar meu dinheiro para lá se daqui a pouquinho o próprio presidente pode cair e não manter os acordos, né, para que eu possa levar minha empresa para lá. Acordos construção de estrada, melhorar os portos, não são acordos ilícitos, não, né? E, bom, intervenção militar, poxa, eu vou para lá, daqui a pouquinho os militares tomam a minha empresa, né? Então, aí começa a não entrar dinheiro para investir aqui no Brasil, aí começa a faltar dinheiro para emprego, aí falta o emprego, aí vai a sociedade para a miséria. Então, só gerar esse discurso, a gente já gera para o mundo uma insegurança gigantesca. E eu tenho dito isso para a sociedade. Se a gente elegeu o presidente, eu falo até para a oposição lá no Senado, que vamos com ele até o último dia. Vocês que são oposição, não estão gostando, façam a campanha de vocês depois, em 2022, para que coloque outro no lugar. Eu defendo muito a democracia, e a democracia é a arte de ouvir o contraditório. Você tem um projeto que no início eu ficava muito frustrado, mas quando você começa a tramitar seu projeto, o outro que representa um grupo de brasileiros contrário ao que você pensa, ele vai pegar o teu projeto, vai querer modificar para conseguir voto. Você tem que, não, tudo bem, então modifica isso. Então, assim, é uma coisa com muita negociação para que você leve um projeto até o fim. O pacote anticrime, que eu fui relator, a gente iniciou com 100% do que ele poderia ser e finalizamos a votação com 70% do que ele iniciou. E a empresa, mas não foi bom. Foi ótimo. Dentro da democracia, quase poderia ser 50-50, mas nós conseguimos chegar a 70%. E aí eu cheguei para o líder do PT e falei, Rogério, eu queria que você pudesse me indicar, porque tem que ter uma audiência pública para debater sobre o assunto,
queria que você me indicasse alguém que pensasse contrário a mim. Aí ele olhou para mim, senador, isso geralmente eu que entro com recurso lá pedindo. Falei, não, mas já que você já sei que vai ter esse recurso, antecipa, convida alguém que você acha que pense contrário a mim. Aí ele falou, poxa, mas você está fazendo tão diferente que eu acredito que o teu texto eu vou aprovar, sem colocar alguém para ser impeditivo. Aí eu falei, mesmo que você queira aprovar, mas eu queria que você convidasse alguém que pense o contrário, porque vai ser democrático. Ninguém vai dizer que foi articulação, que o senador fez isso, fez aquilo, fez acordão por debaixo dos panos. Vai ser uma coisa democrática. Ganhamos porque estatisticamente está comprovado, democraticamente é o que a maioria quer. Então, assim, só que todo mundo quer uma coisa muito rápida. E essa rapidez na democracia não existe. Não existe. Então, tem hora que eu sinto meio frustrado, que eu queria que o projeto fosse do meu jeito, mas não é, nunca vai ser. Né? Então, assim, vamos derrubar o STF, acabou. Não é assim. Senador, você tem que fazer lá, tirar um ministro. Não é assim, gente. Você imagina se eu fosse um senador corrupto, que não prestasse, fizesse um ofício para tirar o ministro. O ministro quer me investigar, opa, tira o ministro. Não é assim, entendeu? Não é assim. A coisa não é nessa simplicidade, não é no estalar de dedos. A democracia era muito mais robusta assim, para as coisas acontecerem. Um presidente da República escolhe o candidato a ministro, ele passa pelos senadores para a sabatina, quer dizer, passa pelo legislativo, para assumir o judiciário. Então, ele passa pelos 3 poderes. Então, assim, não é vamos como quem vai às goiabas, entendeu? Vamos lá, vamos fazer isso, tira isso, bota o ciclano, coloca. Não é. Não é. E eu tenho colocado muito transparente para a sociedade isso, sabe? Graças a Deus eu tenho passado na rua, as pessoas têm falado, cara, você está honrando o meu voto, pela primeira vez eu estou me sentindo representado. Tem projetos que eu sou contrário, mas a sociedade capixaba me pede para votar favorável. E aí eu falo, bom, a maioria está me pedindo, sou representante deles, bora então votar favorável, mesmo eu sendo contrário. E inverso também, né? Da mesma forma. Tem projeto que eu sou favorável, a sociedade é contrária, aí eu faço uma live, explico. Aí é igual a transferência, um setor de inteligência que investiga crimes financeiros, eu vou lembrar aqui, que mudou para o Ministério da Economia na época. E aí eu entrei, liguei para o Moro, que era ministro da época. Aí ele explicou, olha, é importante agora, a equipe toda vai para o Ministério da Economia, não vai ser perdido o trabalho que está sendo feito até agora, mas é importante que a gente precisa reduzir os ministérios. Né? Falei isso para todo mundo na hora, todo mundo, entendemos, então tudo bem, Duval, pode votar favorável à transferência. Então, assim, a fake news, eu sofri fake news pra caramba. Eu sofri cancelamento aí por conta de as pessoas acharem que eu estava sendo patrocinado pelaquela empresa brasileira, para não citar aqui nomes, e o patrocínio era para um projeto, não era para mim, e começaram uma campanha de cancelamento, de dizer que era mentira, que eu não dava aula na SWAT, e não sei o quê. Todo mundo que anunciava uma palestra minha sofria ataques para caramba. Então, assim, eu sofri muita notícias falsas, muita, e veio o projeto da fake news. E aí eu comecei a ouvir especialistas, ouvir gente que já tem livros sobre isso, e ouvir a sociedade, não vota favorável, senador, por favor, e tal. E eu tendo sofrido isso, o lado humano dizendo, vai lá, apoia esse projeto porque você sofreu isso, vinga. Mas o lado senador dizendo, você representa a sociedade. Então não vá dentro do que você, como humano, quer, mas como um senador representando a sociedade. E aí votei contrário. Falei para o senador que propôs, olha, eu não vou votar favorável. Como não, Duval? Você sofreu isso. Nós precisamos aprovar. Mas eu sofri, mas a sociedade está me pedindo para votar contrário. E assim eu farei, votarei contrário. Então, assim, está sendo um trabalho que os outros senadores não entendem como é que eu estou fazendo isso. A sociedade me deu um documento em branco assinado por eles. Como é que eu posso fazer as coisas que eu quero? E cumprir a missão que eu me coloquei à disposição. Então, nós temos aí, eu tenho mais 6 anos, não é fácil, a gente toda hora é criminalizado. Eu falei com a imprensa, até na própria Globo News, eu falei, olha, para de dizer que tudo é cordão,
que é por troca de cargo, que tem corrupção, porque tem um grupo de senadores lá, nós temos 3 perfis de senadores, tem os corruptos, que é só ver quem está respondendo no STF, nós temos os lobistas, que não são corruptos, mas são lobistas, e tem os idealistas, eu me enquadro nesse grupo de idealistas. Então não dá para dizer que todo o Congresso é corrupto. Não, tem muita gente lá que está se matando para fazer um bom trabalho. Tá? E eu falei, para de dizer que é tudo em acordão, que está para poder apoiar o presidente do Senado ou da Câmara dos Deputados é porque está em troca de cargo. A troca de cargo, antigamente, era para poder você manipular e ter condições de ter recursos para fazer suas roubalheiras. Hoje, não é mais esse cenário. O nosso presidente não é corrupto. O primeiro escalão dos ministros também não são. Então não é isso. Aí eu até falei para ela, olha, se eu pudesse ter a oportunidade de ter alguém de confiança, exemplo, Christian, você pode assumir uma cadeira lá no Ministério da Economia, porque vai me ajudar muito quando eu trouxer recursos para o Estado, você vai me ajudar a tramitar a documentação lá com mais rapidez, você vai me alertar quando tiver verba chegando para eu poder já fazer os projetos e entregar. Então facilita até para o meu Estado ter alguém lá. Então não é ilegal e imoral. É verdade e tal. Então esse entendimento é vendido. Vocês param de criminalizar porque vocês colocam uma barreira para que a sociedade que já contribuiu na sua vida e quer contribuir agora na política, se sinta motivada a entrar. Porque senão a gente vai ficar sendo sempre a minoria. Se ficar sempre criminalizando. Não estou falando que é para botar sujeira embaixo do tapete. Não estou dizendo, igual o senador que botou dinheiro na bunda lá, eu vou achar desculpa. Não existe desculpa para isso. Né? Eu mostro para vocês aqui a ligação perdida dele. Ele tentou me ligar no dia, eu não atendi. Não vou atender e não vou falar com gente que faça isso. Eu não falo com um bandido na rua, por que eu vou falar com esse? Então, uma coisa que é interessante, pega o exemplo, assim, desde o início, quando eu era instrutor, o objetivo é de realmente capacitar e levar alguma instrução, né? E eu acompanho as suas redes sociais já há muitos anos, né? Além de levar um trabalho de qualidade, levar conteúdo para ensinar o mercado, desde dicas de segurança, mas sempre uma preocupação de trazer autoridade. Uma coisa que você falou interessante é quando surgiu a oportunidade de ir para a política, para fazer a diferença, você conversou com um time para trabalhar isso. E muitas vezes, para dar um passo do gigante, você tem que dar vários pequenos passos. Às vezes, um empresário que quer levar conteúdo, uma empresa que quer levar o seu trabalho, acha que isso vai ser de uma hora para outra. E o teu trabalho, a gente vê assim, não foi de uma hora para outra, até de levar conteúdo, trazer qualidade. Eu lembro uma entrevista que você fez com o Tarcísio Cadá, mostrando a solução dele. Mas você mostrou uma produção e mostrando uma solução de segurança para o mercado nacional, feito por um brasileiro, de uma maneira que ninguém tinha mostrado isso antes. Essa preocupação de mostrar para o público, trazer segurança, trazer tecnologia ou levar algum conhecimento, né? Você acredita que isso te ajudou muito no relacionamento a virar senador? Esse trabalho que foi feito de formiguinha ao longo dos anos, e a importância de ter feito isso também de uma maneira profissional, né? Com qualidade, com uma equipe. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso, boa pergunta, Christian, porque assim, na minha caminhada, você me conheceu antes de ser senador, eu nunca iniciei minha carreira com um projeto de ser senador. Agora, o meu projeto sempre foi de ser instrutor. Meu sonho sempre foi ensinar a polícia e agentes da segurança. Isso aí foi meu desejo, era uma coisa que eu acordava e dormia pensando nisso e tinha certeza que eu não poderia fazer isso sozinho. Por isso que eu falei, quando você se convence e tem certeza do que você está propondo, outras pessoas vêm chegando e vai agregando a você. E sem interesses a não ser a sonhar o teu sonho, sonhar o teu projeto. E a qualidade, não tem como. Hoje você compete com o mundo inteiro. Como é que você vai apresentar algo que seja mais ou menos bom? Você tem que se dedicar para ser muito bom. O meu mandato, no primeiro ano, eu fiquei entre os 3 melhores parlamentares do Brasil. No primeiro ano, eu nunca fui político na vida. E nunca na história da segurança pública, um parlamentar trouxe tanto recurso para a segurança pública no meu estado. Isso o próprio governador falou, o próprio secretário de segurança falou. Então, quando você se propõe a fazer um projeto, não é assim, nunca ninguém fez, eu vou fazer. Mas quando você está propondo a fazer um projeto com muita qualidade, você acaba fazendo ações que nunca ninguém fez, porque as pessoas querem ir no mais ou menos, né? E assim, tem um preço? Tem. Fui parar na UTI 2 vezes, quase uma por ano, na UTI cardiológica.
Então isso você reflete assim, caramba, será que eu tenho que puxar o freio? E vim falando com a minha equipe agora durante a pandemia. Eu falei, como é que eu puxo o freio em plena pandemia se tem gente morrendo? Como? Não dá para puxar o freio. Não, senador, porque senão você vai ter problema de saúde de novo e tal. E tive. Mas eu não consigo, assim, não tem como assim, você deitar na cama e falar, tá mais ou menos. Então, não, tem que ser muito bem feito. A sociedade tem que falar, caramba, tudo que, igual você falou. Eu fico muito feliz de ouvir isso, porque isso sempre foi o meu objetivo. De tudo que eu pegar para fazer, tem que ser de muita qualidade. E para ter qualidade, você tem que ter dedicação, você tem que acordar cedo, tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair, não tem jeito. Falei para todo mundo lá no Senado, meu sonho é conseguir fazer um projeto de lei para transformar o dia de 24 para 48 horas. Aí eu vou conseguir o dobro de tempo. Entendeu? Então, assim, eu queria mesmo que o dia durasse o dobro, para poder produzir mais. As pessoas precisam entender que quando você se dedica, forma uma equipe de excelência. A minha equipe, todo mundo pergunta, são indicados políticos? Nenhum, todo mundo muito técnico. A minha chefe de gabinete foi uma das que conseguiu fazer todo o processo de impeachment da Dilma. Então, está lá no Senado há 25 anos, a mulher é o Ziza. E eu tenho são duas Silvias. Eu tenho duas. Uma pensa completamente diferente da outra. Pensa duas pessoas que parecem que nasceram em mundos diferentes. E as duas são as minhas assessoras. E eu falo para elas, eu preciso ouvir sempre o que você pensa e o que você também pensa. E quando eu boto sobre esse assunto, aí as duas discutem. Não, eu penso assim, eu penso assado e tal. Senador, desculpa se eu ser tão pessimista ou eu acho que eu sou muito otimista. Falei, gente, eu preciso dessas duas informações para tomar a minha decisão. E aí eu consigo tomar uma decisão totalmente equilibrada, entendendo os dois mundos. E aí eu consigo tomar boas decisões. Então, assim, não é pessoas que têm que estar comigo puxando o meu saco. E eu falei isso para eles, não puxem o meu saco. A gente tem que produzir, a gente tem que entregar, porque puxar meu saco, a gente não vai render, não vai produzir. E a sociedade depois no final fala, e aí, Duval, caramba, postamos em você e você não fez nada, só ficou de gogó, pegando o microfone, falando bonito, né? Bons discursos, todo mundo aplaudindo, mas produzir que é bom, nada, né? E eu não quero ouvir isso. Tanto é que eu digo para eles, se vocês perguntarem para qualquer gente da minha equipe, vocês vão ouvir isso. Esquecem, não vou trabalhar para reeleição. Não, senador, mas por que a gente precisa? Eu falei, não vou, sabe por que eu não vou? Porque isso tem que ser consequência do trabalho. Isso tem que ser uma demanda que a sociedade vai me pedir. Se não me pedir, porque eu não fiz um bom trabalho. E aí eu tenho que seguir para outro projeto. Mas isso que eu falei para a minha equipe. Então, gente, vocês querem estabilidade para continuar na minha equipe? Então vamos produzir. Porque aí produzindo a gente tem entrega. Tendo entrega, a sociedade vai pedir para a gente continuar. Então, cabe a nós fazer esse trabalho de produção. Não de estratégia para continuar no cargo e fazer isso, agradar o prefeito tal, porque lá tem muitos eleitores e a prefeitura do município tal que não tem eleitores, a gente não consegue recurso, porque ali tem mais voto, aqui tem menos. Eu não vou fazer isso. Os recursos que eu mando são todos iguaizinhos para todos os municípios. E ainda comunico o Ministério Público. O Ministério Público, trouxe recurso para o município tal, valor de tal. Eu estava só para vocês terem uma ideia, eu estava numa reunião com o chefe de polícia, doutor Arruda, cara fantástico, altíssimo nível, o chefe da Polícia Civil, sentado com ele na reunião, chega a secretária, entrega um documento, aí ele olhou assim, meu Deus do céu, fizeram uma denúncia do Ministério Público. Duval, que a gente era amigo há muito tempo, nem chama de senador, Duval, aquele recurso que você mandou para a Polícia Civil, eu acho que o sindicato da polícia fez uma denúncia aqui, eu agora vou ter que responder ao Ministério Público. Eu falei, é mesmo? Deixa eu ver. Aí eu pego o documento, não, doutor Arruda, essa denúncia foi eu que fiz, não é denúncia, eu comuniquei ao Ministério Público para poder levantar todos os recursos que eu trouxe, como estava sendo usado, inclusive aqui. Aí ele, não acredito que você fez isso comigo. Não, estou fazendo com todo mundo. Se você não quiser ser fiscalizado, eu não mando recurso. Não, claro que não, pode mandar. Porque... Então, assim, independente de quem quer que seja, o Ministério Público chegou a falar para mim, Duval, está muita demanda, mas a gente vai ajudar porque você está demandando e a gente tem que fazer, não pode prevaricar, né? Então, assim, é tudo claríssimo, assim, centavos por centavos. E botei uma equipe para fiscalizar. E consegui montar uma equipe de voluntários da sociedade,
cada um representando a economia, a educação, a saúde. Os caras trabalham todo mês comigo voluntariamente. Não foram lá pedir um cargo público para ganhar isso ou aquilo, sabe? Então, assim, porque quando eu cheguei, não é para fazer demagogia. O Adalberto estava pensando em vender o carro dele para fazer campanha, ele já desistiu depois Desiste. Se não for para deixar um legado, desiste. Bom, então assim, tem muita coisa que não é verdade. E a gente sofre essa visão, se criminalizou. E eu preciso também, como um dos projetos, quebrar isso. A gente tem hoje as redes sociais, tem um canal como o de vocês, que me dá a possibilidade de falar diretamente com a sociedade. Antes não tinha isso, né? Antes só através das grandes mídias. E eu queria, inclusive, convidar a nossa audiência a assistir o programa com um grande irmão querido, comandante Diógenes Luca, que o Marcos também participou durante mais de 1 hora falando para a sociedade, abrindo o coração. Tá aí o convite, tá lá no YouTube CT Segurança, youtube.com/CT Segurança. Vejo de tudo essa jornada dele diversas histórias de empreendedorismo, né? E isso é o que eu acredito, né? Eu acredito muito exatamente no empreendedorismo e as pessoas confundem achando que empreendedorismo é abrir empresa, né? Não, abrir empresa pode ser um dos meios de empreender, mas é até um dos... talvez dos meios mais simples até de empreender, né? Porque empreender é você criar algo que não existe, então você criar demanda, se esforçou, criar uma demanda ali, né? Criar uma necessidade, e depois também todo o empreendedorismo de chegar ao poder público e todas as outras histórias que você tem colocado. Então acho que esse é um grande passo que fica de reflexão para quem está escutando a gente. É a gente buscar empreender, construir algo novo naquilo que a gente acredita, né? Com propósito e tudo mais. E isso a gente precisa saber que dentro da máquina pública ter mais propósito e gente com propósito bom é o que a gente realmente precisa. E outro ponto é a concorrência, né? Quando o Marco comenta com a gente aí da oposição, né? É o que faz bem, né? Você ter os dois lados, trocar ideia. Agora, o que não pode acontecer, e a gente tem pregado isso dentro do mercado, e ok, a gente compete, mas a gente tem que se ajudar, porque se o meu concorrente passar a ter mais conhecimento, eu subo essa régua, né? Então, na oposição, quer dizer, seria muito bom se a gente tivesse essa discussão, pensamentos diferentes, mas você entender que não vai ter um que ganha e outro que perde. Ou os dois ganham, ou os dois perdem, né? Então, levar isso deve ser muito difícil, né, Marcos? É muito, porque está em uma tradição de mais de não sei quantos anos, né, o Congresso. E sempre foi, eu escuto muito isso, não, mas sempre foi assim. Mas antes de eu entrar. Agora sempre foi assim e deu errado, né? Vamos melhorar. Então é esse resultado que a gente quer ter, continuando sendo assim. Então, assim, o brasileiro tem muito desse canibalismo, assim. Eu acho que já que eu não tenho, se eu tiver, eu não vou compartilhar. E a gente precisa mudar isso. Entre o lado de a gente conseguir buscar, e isso dá para a gente aplicar nas nossas vidas, nas nossas casas, nas empresas e, obviamente, no comando, né, das cidades, estados e do país, que é a questão do líder inclusivo, né? Tem os dois lados, né? Tem de o líder precisar ser inclusivo, não ser exclusivista, né? Quer dizer, que é isso que você disse, de compartilhar o que está sendo feito, o que precisa melhorar, os seus erros, acertos e tudo mais. E tem o lado do accountability, que é da população, né? Ou os colaboradores, que é de a gente reconhecer a parte do problema que é nossa, né? Que não está só no líder, né? Então, assim, não tem jeito para melhorar, ou todo mundo reconhece os seus erros para começar a melhorar e caminha de mãos dadas, mesmo que tenha pensamentos diferentes, ou a gente vai continuar sempre sofrendo com esses problemas, né? É aquela famosa historinha, né? Por que eu vou torcer pro avião cair se eu tô no avião? É isso aí. Quando eu falo com a oposição, eu falo assim, gente, hoje quem está pilotando essa aeronave é o Jair Messias Bolsonaro. Eu estou dentro dele, a minha família está dentro dele, os meus amigos, e eu preciso da asa da direita como da asa da esquerda. Se eu quebrar uma asa, caiu. Então deixa ele pousar essa aeronave. Pousou a aeronave, a gente decide quem vai ser o próximo piloto. Mas não dá para querer derrubar a aeronave em pleno voo. O próprio líder do PT fez uma fala o seguinte, no final, quando foi aprovado o pacote anticrime, tivemos uma grata surpresa de um senador como o Marcos Duval. Aí eu falei, caraca, eu de direita? Eu falei, pronto, então consegui ter esse acesso a quem pensa totalmente diferente de mim, como com gente que pensa igual a mim. Aí a gente consegue ter mais ideias, consegue achar mais soluções,
E você não precisa entrar em rota de colisão. Tem jeito sim, vamos lá, vamos tentar achar uma forma de conseguir prestar um serviço melhor para a sociedade. O conteúdo do nosso podcast é 100% gratuito. E para continuarmos essa missão, contamos com pessoas como você. Te convido a conhecer o CT Segurança e fazer parte desse time. Acesse ctsegurança.com.br e por menos de R$1 por dia tem acesso a conteúdos exclusivos, treinamentos, descontos no clube de benefícios e acesso ao primeiro coworking dedicado ao mundo da segurança. Momento mergulhando no conhecimento. Marcos, a indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que você recomende para os nossos ouvintes? Bom, eu queria até recomendar um livro e um filme, vou ser rápido. Primeiro livro é esse, Um Brasileiro na SWAT. Porque aqui a escritora, não foi feito por mim, a Ana Lígia Lira, ela conta exatamente esses detalhes que eu usei, a mesma estratégia que eu fui ser instrutor na SWAT, eu usei para ser senador da República, para conseguir ser eleito. Dentro de um cenário totalmente tradicional, que senador vem de sênior, pessoas que foram vereadores, deputado estadual, federal, governador, prefeito, até ex-presidentes. Então eu consegui exatamente com isso, exatamente com os conceitos que eu tive, que eu fiz para chegar na SWAT, eu fiz para chegar no Senado. Bom, e filme? Filme tem um filme que eu assisti ano passado, chamado Milagre na Cela 7. Não tem nada a ver na área de segurança, mas é um filme que me marcou muito, assim. É um dos filmes mais lindos que eu já assisti, e você sente aquela questão do ser humano. Quando você entende o que é possível o ser humano fazer, aí você consegue cumprir a missão com mais facilidade. Momento mergulhando de cabeça. Marcos, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, é que a gente vai fazer de verdade, com todas as nossas energias. Pode ser um projeto pessoal, um hobby, fora do trabalho. No que o Marcos Duval mergulha de cabeça? Ser pai. A hora que eu estou com a minha filha, eu sou separado, divorciado, minha filha vive com a mãe dela. E a hora que eu falo para a equipe, agora eu vou estar com a minha filha, eles entendem que é meu momento sagrado. Aí eu me dedico 100% a ela. Não atendo o telefone, não respondo, boto no modo lua, porque a minha dedicação fica sendo plena para ela. E eu tenho muito prazer disso, muito prazer. É uma coisa que, como se eu fizesse um grande esporte, é como se me desse adrenalina. É ser pai. Eu amo ser pai e me dedico muito a ela. Nesse momento que eu sou muito, por conta do trabalho, eu fico muito ausente. Então, quando eu estou com ela, eu fico intensamente com ela. Marcos, quando você fala sobre legado, e esse foi um dos motivos que te levaram, inclusive, a aceitar esse desafio para entrar na política e, inclusive, ter menos momentos como esse com a tua filha. Mas o que o Marcos Duval deseja ver lá no final da jornada, quando ele olhar para trás e poder dizer, valeu a pena? Excelente pergunta. Eu, quando falei que eu queria ser candidato, o meu pai foi o primeiro a dizer assim, eu vou fazer campanha contra você, porque eu não quero ver você lá dentro. Você vai perder seus valores. E eu falei assim, não, pai, você está enganado. É o contrário. Nós temos que levar mais pessoas com esses valores que você me deu lá para dentro. E virei para minha filha e falei assim, filha, você é americana, que ela nasceu nos Estados Unidos. Eu registrei ela como brasileira depois. Eu falei assim, você poderia muito bem seguir e morar nos Estados Unidos, seguir sua vida lá. Mas eu, por ter nascido no Brasil, de ter sido um militar, de ter amado tanto a nossa pátria, de dar a vida por ela, amar a nossa bandeira, eu não posso fazer com que você siga para um outro país sem que eu possa ajudar o meu. Então, filha, eu vou entrar nessa missão porque eu preciso entregar um Brasil melhor para você. Ela estava com 12 para 13 anos. Então, essa vai ser a minha principal motivação dentro desse trabalho, filha. Eu vou estar mais ausente, eu vou estar mais em Brasília, mas você vai entender que é por conta de entregar um país melhor para você. Entregando melhor um Brasil um pouco melhor para você, eu vou estar entregando para todas as outras crianças e adolescentes do Brasil. Então, esse é meu legado. E quando eu completei o primeiro ano, e que fui um dos melhores parlamentares, e o segundo também, eu falei, pronto, estou cumprindo essa missão, estou cumprindo essa palavra. Não está como eu gostaria que estivesse. E nunca vai estar, em nenhum setor. A caminhada ela é eterna.
Uma caminhada que você tem que estar sempre buscando o melhor. Então, é isso. Já estou me sentindo realizado pelo trabalho que eu tenho feito. Tem muito a fazer, tem mais 6 anos de caminhada à frente. Tem hora que dá vontade de desistir, dá. Tem hora que todo mundo olha para você e te criminaliza, Tem hora que quando você faz um voto A, o grupo B te massacra. Tem hora que o A e o B te parabeniza, tem hora que o A e o B te massacra. Então é muito complexo, mas a missão não é fácil, é árdua, principalmente para a gente que quer deixar esse legado. Eu não quero deixar o maior número de valores na minha conta, porque eu não vou seguir para isso. A gente lida com bilhões, autorização de compra de aeronaves, autorização de compra não sei de quê, são valores assim que se você quiser entrar no sistema, eu já tinha no primeiro, segundo mês, já estaria milionário. E eu sou o único senador, um dos poucos que ainda estou no vermelho, eu uso cheque especial. As pessoas não acreditam, eu mostro. Então, mas eu preciso deixar esse legado. Chegar e falar, pronto, filha, 8 anos cumpridos, o Brasil está melhor do que quando eu peguei. Então, fique aqui, construa sua família aqui, não vá para outro país, não tem necessidade, a não ser para projetos, mas a gente precisa construir essa história. Então, é isso. Marcos, super obrigado pela sua participação aqui no nosso CTcast. Eu quero terminar com 2 frases que eu ouvi de você conversando com o comandante Luca. Uma delas, a vida é curta demais para ser pequena, e você tem dado esse exemplo. E a outra, as dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Elas são fantásticas, me motivam em momentos que eu estou numa pior situação, que dá vontade de tocar a sineta para sair. Essas frases é que me mantêm no foco. E é com essas frases e levando isso para nossa audiência que a gente encerra o nosso podcast CTcast. Muito obrigado para vocês, ouvintes, e a gente se vê semanalmente aqui no Fala, galera!